Se você presenciou de perto as campanhas do ano passado para as eleições presidenciais, com certeza você viu que foram vários xingamentos que a galera do Bolsonaro acabou levando, né? Xingamentos tão pesados que alguns deles são considerados crimes, mas mesmo assim ninguém foi preso por xingar os bolsonaristas dessa forma. E agora? Como que funciona esse esquema no governo Lula, que é o governo do paz e amor? Porque a gente tem uma matéria falando que a história é outra quando se trata da galera do Bolsonaro, tá, gente? Porque assim, vemos xingamentos, vemos até ameaça para esse cara de morte, a gente pode dizer assim, em algumas comedinhas que fizeram. Só que o governo Lula não devolveu investigar tudo o que aconteceu. Ele apenas ignorou. Mas na hora que a gente vê um xingamento como esse pro lado de uma galera que é mais do PT, acontece isso aqui, gente, ó. Luciano Huck é condenado à prisão pela Justiça de RS, no caso Rio Grande do Sul, por chamar arquiteto de esquerdopato. Pois é. De tantos xingamentos pesados que a gente viu nessas histórias, desde a campanha do governo Bolsonaro, passando para o governo Lula, a gente viu que na época do Bolsonaro ninguém foi preso e a situação foi muito pior, né? Já vimos muitas coisas. E aliás, até na época do Lula mesmo, a gente pode dizer que é o seguinte, né? Quando a esquerda xinga com xingamentos extremamente pesados para o lado da direita, ninguém fala nada. Todo mundo ignora, como se não acontecesse nada, gente. E quando a direita resolve falar alguma coisa, às vezes nem é xingamento, nesse caso aqui foi. Mas às vezes nem é um xingamento, nem é uma ofensa. A esquerda vai lá, consegue meter um processo, é pedido de prisão, é 17 anos, e aí é o escambau afora. Vamos entender essa matéria para vocês terem a noção do quanto isso aqui é perigoso. Olha lá, gente. Xingamento que ele fez, né? Como eu disse para vocês, ó, e tá escrito o seguinte: tive que mudar meus hábitos e deixar de andar com meus netos pelas ruas, disse Humberto Del Richer, que ganhou a ação. O dono da Havan vai receber o direito então de recorrer à decisão, né? Ou seja, o TJRS decidiu pena de 1 ano e 4 meses em regime aberto. Tá, gente? Assim, mesmo sendo em regime aberto, não tira o fato que ele tá sofrendo uma pena aí por causa disso, gente. Eu vou te falar, dizer que você não consegue andar na rua por conta de uma coisa dessa, um xingamento desse, eu não sei se é correto, não, porque já vi coisa pior que aconteceu, até mesmo com o Luciano Huck. Ele andou na rua normalmente, né, gente? Mas é isso, um peso e uma medida para cada um dos lados. Não. Olha, a primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul emitiu uma sentença condenando o empresário Luciano Huck por difamação e injúria contra o arquiteto Humberto Tadeu Richter. E assim, Huck foi considerado culpado por ter chamado réu, então, de esquerdopato e sugeriu que ele vá para Cuba em um vídeo publicado nas redes sociais, após o arquiteto liderar uma campanha contra uma instalação de uma estátua da Liberdade próximo de uma via da própria Havan em Canela, no caso, na Serra Gaúcha, tá, né? E o engraçado, que eu acho mais engraçado dessa história, é que coisas como essa são condenadas, tem um caos enorme, né? Mas quando a gente vê uma matéria desse jeito que eu vou botar aqui pra vocês, ninguém fala nada, galera. Vocês viram, né? Depois teve até a explicação do Thiago Nussanja, mas quem disse que era o Luciano Huck? Quem assistiu o vídeo dá pra supor que era ele. Mas pra você ter noção no vídeo. Esse nosso negócio aqui é descer a porrada na cabeça de patriota. E, meu amigo, essa empresa tá indo muito bem. Então, só para tu entender como é que vai funcionar a tua vida aqui, você tem apenas duas opções. Ou você fala o que eu quero ouvir, ou então você nunca mais vai conseguir abrir essa tua boca de bueiro. Então quer dizer que, depois de tudo, você achou que não ia acontecer nada, né?
festa vai começar, hein? Gente, pelo amor de Deus, eu não tenho nem o que falar sobre esse tema com vocês. Porque, legal, não era o Luciano Huck. Mas a gente está vendo uma cena de agressão contra, independente quem seja ou não, mas está falando de patriotas, está vendo uma ameaça clara, né, vamos dizer, isso aí é extremamente claro, explícito, e principalmente a falinha que ele disse, né, se você não falar o que eu quero, você nunca mais vai abrir essa sua boca. Censura? Deixar aí no aberto para vocês colocarem nos comentários. O que você acha sobre essa justiça no Brasil e a mediação entre esses dois termos? Quem é da esquerda e quem é da direita? Põe nos comentários. Não tô falando que o Luciano Huck tá certo de ter chamado o cara, mas eu tô falando das penalidades e do rebuliço que causa cada uma das situações, né? A gente tem aí uma medida e o outro a gente tem outra medida e são duas coisas totalmente diferentes, né? Mas assim, né? O Brasil tá ultimamente desse jeito e a coisa não tá boa pra ninguém e principalmente pro Luciano Huck, que agora foi condenado à prisão, né? E por ter chamado esse arquiteto, então, de esquerdopata. Pois é, gente. Por causa disso, e aliás, a briga começou por um motivo que nem era político, tá, galera? Era um motivo de infraestrutura, onde o Ravan queria colocar uma Estátua da Liberdade dentro de um lugar e, na verdade, esse arquiteto não queria deixar que essa Estátua da Liberdade fosse colocada lá e aí deu esse caos todo. E assim, né? Aí depois o Ravan disse, vai então para Cuba. E já que a gente citou Cuba, vamos lembrar de uma pessoa que sempre cita Cuba e dessa vez está relacionando com empresas. Mas não é ele não, queridinhos, tá bom? Quem está se relacionando é outra pessoa, mas também o sobrenome é o mesmo. Pois é, filho de Lula acerta contrato com empresa em Cuba. Isso é confidencial, né, gente? O esquema é mais ou menos o seguinte, filho caçula do presidente Lula, Luiz Cláudio, acertou um contrato com uma empresa em Cuba no mesmo dia em que se reuniu aí com o seu pai, ou seja, assinando aí esse termo que ocorreu lá em Havana no dia 15 de setembro de 2023. E ao contrário do que se especulam, parlamentares da oposição, Luiz Cláudio não integrou a comitiva oficial que viajou com Lula e Janja no voo da FAB, tá, gente? O caçula já estava em território cubano para tratar de assuntos particulares quando o avião presidencial decolou. E o que ele fez? Ele assinou com a empresa e, na sequência, foi ao encontro do pai, que esteve no país para participar do G77, o grupo de países bem desenvolvidos. E assim, um detalhe que chama atenção, né, é a empresa que contratou o filho de Lula estabeleceu uma cláusula de confidencialidade, ou seja, ninguém, além dos envolvidos, podem saber o que há no negócio entre as partes. Interessante isso, né, gente? Como é interessante isso. O caráter de confidencialidade do contrato foi revelado por Luiz Cláudio, ou seja, ao ser questionado pela coluna Paulo Capelli. Por questões de confidencialidade, eu não posso falar sobre o tema, ele respondeu. A coluna perguntou então se a referida empresa tem escritório em Cuba ou no Brasil. Na segunda hipótese, menos provável, o termo de referência teria sido assinado remotamente, né? Mas não foi o seguinte. Luiz Cláudio, contudo, não retornou a mensagem. Então, procurou seus advogados, que tampou aí se manifestaram. Gente, vocês viram a matéria, né? Estão vendo a matéria clara e dita aqui. O que é o esquema? Vamos resumir para vocês. Teve gente que especulou que foi o foco principal. A galera ignorou que estamos tendo uma contratação entre Cuba e entre o Brasil, e essa contratação foi feita de forma sigilosa. A gente pode dizer assim que foi confidencial, né? Só que o que pegou muito? Todo mundo falou, é porque ele foi no avião da FAB, só que não pode ir no avião da FAB. O Metrópolis acabou de esclarecer isso pra gente. Ele não usou o avião da FAB
para ir para Cuba, tá? Mas, no entanto, ele se reuniu com o pai dele em Cuba, que é o presidente da República, e alguns minutos depois assinou um contrato com uma empresa em Cuba. É isso, tá, gente? E, aliás, esse contrato que estava escrito é confidencial, tá? Ninguém fica sabendo de nada, só quem está envolvido no meio. Ou seja, quem sabe disso provavelmente é o filho do Lula. Talvez, eu tô falando talvez, o Lula, né, gente? Porque ele fez uma reunião antes e quem estava na empresa. Pode ser essa história, mais ou menos o seguinte, mas que eu tenho certeza é que o filho do Lula sabe e quem estava na empresa sabe. E a gente fica só na expectativa de saber o que estava nesse contrato, o que foi negociado dentro desse contrato, gente. Porque assim, a gente nunca vai saber, porque é em uma coisa que está dizendo sigilosa, né? E outra coisa que eu sempre acho engraçada, que eu sempre achei, tem tanta organização, galera, mas tanta organização de G20, G7, G77, eu sempre me surpreendeu, isso eu não sei vocês, mas sempre achei uma surpresa esse tanto de organizações feitas aí pelo mundo, né? E já que a gente falou de G20, G7, vamos falar também de um caos que aconteceu, que assim, se você conhece a agenda do Lula, você sabe que metade das falas dele ou são sobre fome ou são sobre desmatamento na Amazônia. Mas resolver esses problemas, ele consegue? Não consegue, porque nenhuma das duas coisas está se resolvendo, pelo menos no Brasil, né? E dessa vez, no G20, ele chegou com essa proposta, né? Ou seja, vamos taxar os ricos, porque a gente vai acabar com a fome no mundo. E não colou, porque tá todo mundo nem aí para isso, tá? Para as falas do Lula. Não tô falando que as pessoas estão nem aí para esse tipo de medida. Estão nem aí porque eles sabem que o Lula não resolve nenhum problema do país dele. Quem é ele para chegar e falar no G20 para ajudar as pessoas, né? E assim, a fala dele foi ofuscada, no caso, lá no G20, com o combate aí de fome e taxar super ricos, né? E acredite ou não, o impasse que fez isso ser ofuscado são as guerras, né? E eu não vou nem dizer para vocês o porquê das guerras, vocês estão vendo, né? De guerra que tá rolando no mundo. Ou seja, os países estão mais preocupados em resolver os problemas de guerra do que ficar cuidando de outros assuntos e dando moral para quem não consegue resolver nem os próprios do seu próprio país, né? E deixa um caos completo dentro do país, né? E sabe quem se pronunciou sobre isso, tá? Sobre a situação do Brasil economicamente, sobre o caos que tá rolando? Foi nada mais, nada menos do que o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, a gente pode dizer que realmente é um economista e que merecia o cargo de ministro da Economia, né? Ao contrário de alguns que a gente vê por aí, que nem formado na área é direito. Então, ele falou uma fala sobre o que está acontecendo no Brasil com o PT, né? Ele deixou claro, ele mostrou da forma econômica o quanto o Brasil está indo para a vala, ou seja, mostrou quanto a gente está lascado com o PT. E eu quero que vocês dêem uma olhada nessa fala, porque eu gostei muito e, sinceramente, respeito muito o Paulo Guedes, porque ele realmente é um economista que sabe o que está fazendo. Desorganiza tudo. Vá hoje à Venezuela, procure comida, procure remédio. Não tem mais nada, desorganizou tudo. Supermercado vazio, o povo todo fugindo para Roraima, 60 mil invadindo Roraima, tentando... Ou seja, você desorganiza tudo. Então, uma função importante do Banco Central é justamente não permitir essa desorganização. Então, você pode desintegrar, e isso é uma dos princípios básicos dos primeiros revolucionários russos, que dizia o seguinte: corrompendo a moeda, você destrói o capitalismo. Então, a primeira coisa a ser feita é incentivar a inflação. Que a gente incentivando a inflação, a gente destrói o sistema. O que é verdade. Você desorganiza tudo. Vá hoje à Venezuela. Eu não preciso nem explicar. Paulo Guedes já explicou, gente. Vocês sabem. O ponto-chave do capitalismo é o dinheiro, é a moeda do país. Quanto mais a moeda do país ela resolve ir caindo, as coisas têm a tendência a aumentarem, tá? Para quem está vivendo no país, aí vem entrando um colapso extremo. Quando o governo tem a tendência em subir essa sua moeda se iguala às outras que a gente tem no setor do mundo.
ou seja, temos aqui o dólar 5 e tanto, o real que está ali baixíssimo por conta das medidas do Lula, ou seja, a tendência é que produtos aumentem. Se caso a gente pegar isso e fizesse com que o real subisse e se igualasse o dólar, muitos produtos a gente ia ver que não estariam tão caros. Não é tanto que a época que o dólar chegou perto do real, tinha muita gente comprando coisa doidada, gente. Eu lembro que naquela época meus pais compravam pra mim, era boneco e era tal coisa, e era muita coisa porque estava barato, porque a gente conseguia comprar, porque por sorte a gente viu que o dólar deu aí quase uma igualada boa com o real, né? Em tese, fortalecer a moeda de um país é dizer que o país está indo para frente, ou então substituir essa moeda, como vários países fizeram, e agora a gente está vendo que a Argentina também está corrigindo o seu próprio erro, né? Ao contrário do Brasil, que está piorando, né? Está deixando aí tudo indo ladeira abaixo, e no final a gente vai ver que vai estar todo mundo lascadinho e sem onde cair morto, né? Porque assim, quanto mais sobe, pior fica para quem mora no país, tá? E o que acontece? Vocês viram, né, que na época do Bolsonaro não estava acontecendo isso, a economia mesmo pandemia estava subindo e mesmo disso a mídia caiu matando, jogou várias atrocidades pro lado do Bolsonaro. Só que assim, falaram que ele importunaram baleia, depois falaram que ele engordou a sema, depois falaram que o Bolsonaro levou uma facada falsa, depois falaram que sei lá o que, inventaram uma porrada de coisas. Só que isso que inventaram pro lado do Bolsonaro, nem eu acredito nisso, porque assim, galera, isso aqui é uma audácia sem tamanho, não tem nem o que explicar sobre uma coisa dessa, Jesus. Dá uma olhada só nessa matéria. De tudo que eu já escutei na minha vida, eu não esperava que a UOL teria a coragem de escrever uma matéria louca dessa. Olha aqui, ó. A inadmissível tolerar falas bolsonaristas de Maduro sobre as eleições brasileiras. Pronto, gente. Resolveu o problema da Venezuela. Tá ruim é porque o cara é bolsonarista. Gente, que ideia de jirico é essa da UOL? Que ideia. Pelo amor de Deus, vamos conversar aqui, né? A gente sabe que qualquer coisa, o Maduro é o menos bolsonarista dessa história, porque eu nunca vi o Maduro colado com o Bolsonaro, ao contrário do Lula, que o Lula ficava ali, todo mundo juntinho, unido. Então quer dizer que o Lula também é bolsonarista, né? Se for nesse raciocínio, ou seja, quem estiver perto do Maduro é bolsonarista. Então se o Lula é bolsonarista, o presidente de Cuba também é bolsonarista, Nicarágua também é bolsonarista. Olha aí, gente, como o mundo encheu de bolsonarista do dia para a noite. É assim, qualquer ditador é bolsonarista? Não tô entendendo esse raciocínio louco que vocês fizeram, que assim, pelo amor de Deus, né? Que é isso, galera? Que é isso? Dá uma revisada no jornalista que vocês estão botando, porque misericórdia, gente. Como é que vocês fazem uma coisa dessa? Vocês têm os históricos, vocês têm estudo, vocês têm o Google. Abre o Google, pesquisa no Google que vocês vão ver que isso aí é a coisa mais tosca que eu já vi na minha vida até hoje, né, gente? E é o seguinte, né? Rolou esse BO do Maduro, porque ele fez uma fala chamando o sistema eleitoral de duvidoso, né, gente? E não só o sistema eleitoral do próprio Brasil, mas também dos Estados Unidos e da Colômbia, tá? E além de, depois disso, criticar o Milei e criticar o Bolsonaro, né? E assim, ele continua sendo bolsonarista. Mas o que aconteceu, né? Ia ter aí gente fiscalizando do Brasil as eleições na Venezuela para falar que tava tudo ok, tudo beleza. Só que agora não vai ter mais, né? Porque assim, TSE cancela envio de servidores para acompanhar eleições na Venezuela. Ou seja, depois que o Maduro resolveu falar do sistema eleitoral brasileiro e criticar, e ficou feio, gente, ficou muito feio pro Lula, o que ele falou? Tô pulando fora, TSE, dá um jeito de vocês arrancar também a galera do meio disso, por favor, ranque, joga a justificativa que é por causa aí do sistema eleitoral, tá? Que é porque o Maduro criticou. Tira essa galera da reta para tirar o meu da reta também, porque qualquer coisa que sair de lá vai cair em cima de mim, é mais ou menos o esquema que aconteceu. Agora a gente viu que o Brasil pulou fora por completo. Antes tirou só o braço, agora tirou completamente o corpo inteiro e tá vazando das eleições da Venezuela para não ter conflito pro seu lado, né, gente? E assim, enquanto isso, Venezuela em caos, Venezuela em colapso,
tudo rolando na Venezuela, piorando a situação. Aqui no Brasil a coisa também não tá boa. E acredite ou não, para as eleições na França, que foram polêmicas, não foram boas. Só que o caos não acabou por aí, tá? Porque assim, a gente viu que agora tá chegando as Olimpíadas na França, né? E ao contrário do que todo mundo tava se esperando, era para essas Olimpíadas ser boas, ser confortáveis, ser muito tranquilas, né? Mas a gente já vê quando os artistas, e claramente não só os artistas, como os próprios atletas disseram que o rio que eles vão nadar tá meio poluído, né? Mas, acredite ou não, insegurança a gente não tem só no Brasil, porque na França, com o governo do Macron, também não tem nada seguro e não tem nada correto. Dá uma olhada pra você ver o que fizeram com os carros na França, tá? A gente acredite ou não, isso aí foi ontem. Quebraram o vidro, invadiram, fizeram caos por completo. Luckily my bikes weren't in there. Although my bike bags were in there with some things in it. Crazy start to the trip. Right, thank God for bag tags. We found our bags. All our stuff. Massage table! Yes! No way. Oh my god. Jesus. Oh, look at all your tools on the ground. Your gloves. Oh, bro. Look at all your shit. They ate your chockies. Oh. Make sure you sanitize that thing. I don't want to lay on that later. Where's the other bucket? My helmet, but no. Oh, bro, you got your lip stuff. So, E é isso que vocês viram, gente. Olha o caos. Destruíram o carro dos atletas, roubaram as coisas deles, fizeram um escampau, né? E assim a gente tem que confirmar que governos de esquerda têm tendência a não ter segurança alguma. E eu troco a prova viva para vocês aqui na própria tela. Porque assim, França está passando por caos, Brasil está passando por caos, a maioria dos países que são aqui da América Latina, que tem governos de esquerda, não tem segurança alguma, e cada vez isso fica mais claro para a gente, fica mais visível, e a sociedade joga na nossa cara também o quanto a gente é bobo se colocar a esquerda lá de novo. Mas põe nos comentários aí o que você acha. Você acha que a França está melhor que o Brasil? Hoje aconteceu isso aqui no Brasil com você também. Põe aí nos comentários, a gente volta com mais vídeo para vocês daqui a pouco.